Eu vejo muitas pessoas falando assim: ora, as mulheres têm um incentivo biológico para poder agir de uma maneira. Isso é verdade. Aí eu vejo outros falando assim: sabe de uma coisa, meu amigo? As mulheres elas deveriam agir de uma maneira conservadora. Porque essa maneira conservadora é a maneira mais lógica de agir. Isso está errado. Eu quero falar com vocês sobre incentivos para as atitudes. Veja bem, talvez você não saiba disso, mas o ser humano, ele é um animal que reage a incentivos, como qualquer outro, mas o nível de incentivo necessário para o ser humano é mais complexo. Por exemplo, pega um cachorrinho bonitinho, aí você fala para ele, senta, e ele não senta. Aí você fala para ele, senta, ele não senta. Aí você fala, senta e coloca ele sentado. Vai lá dar um biscoitinho para ele. Ele vai comer aquele biscoitinho e falar assim, que legal. Então quer dizer que quando ele fala essa palavra aí, e eu assumo essa posição, eu ganho um biscoitinho? Só que, obviamente, você não vai fazer uma vez só, você vai fazer várias vezes, até ele entender que aquele comportamento dele dá aquele biscoitinho. Aí ele, caramba, que legal, vou começar a fazer. Toda vez que você falar senta, ele vai sentar. Por quê? Porque você vai dar um biscoito. Vai chegar uma hora que nem um biscoito você vai precisar dar, porque ele vai entender que aquele comportamento de sentar, quando você fala para ele sentar, é o melhor que tem. Ou, por exemplo, nossa, fiz cocô no lugar errado. O cara foi lá, me mostrou o cocô e espirrou uma aguinha no meu rosto. Cachorro, né? Aí o cachorro vai olhar assim e falar: caramba, essa água é no meu rosto. Deve ser para eu não tomar essa atitude. Aí você fala para mim: calma aí, você está comparando um ser humano a um cachorro? Não, o ser humano é muito mais complexo do que um cachorro. Mas eu tô dizendo o seguinte: sua mamãezinha falou para você quando você era criança assim: não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. O que você fez? Colocou o dedo na tomada. Colocou o dedo na tomada, tomou um choque. Tomou um choque e falou assim: talvez não seja bom eu colocar o dedo na tomada. Aí eu te pergunto: quantas vezes mais na sua vida você colocou o dedo na tomada depois que você tomou um choque? A menos que você seja burro, você não colocou o dedo mais nenhuma vez na tomada. Agora, você vai trabalhar, né? Você vai trabalhar, provavelmente. Você provavelmente não deve gostar do seu trabalho, né? A maioria das pessoas não gosta e os trabalhos geralmente são ruins mesmo. Faz parte da própria etimologia da palavra trabalho. Trabalho vem do latim tripalhare, que era um sistema de tortura que existia. Mas aí o que acontece? Você pega o seu trabalho, que você não gosta de ir, mas você vai. Por quê? Porque você vai, vamos ser sinceros. Porque no final do mês você ganha uma coisa chamada salário. E quando aquele dinheiro chega na sua mão, e aí você paga suas contas, você compra suas roupas, você compra sua comida, você paga seu aluguel e continua com o teto sobre a cabeça, você olha pro teto e fala assim, caramba, que incrível, tá chovendo e a água não tá batendo em cima de mim. Vou continuar trabalhando. Isso é um incentivo positivo. Então vocês concordam comigo que as coisas que você faz porque você tem incentivo positivo, e as coisas que você não faz porque você tem incentivo negativo? Vocês conseguem compreender isso? Beleza. O ser humano ele tem uma diferença, que como o ser humano ele raciocina, ele consegue fazer coisas que parecem ilógicas, mas vão dar um resultado no final. Igual, se eu pegar uma pizza e eu comer, eu vou ter um incentivo positivo, porque pizza é gostoso, eu vou querer comer pizza de novo. Estão entendendo, crianças? Então repitam comigo. Incentivo positivo. Tô de sacanagem. Só que o que acontece? O ser humano ele tem uma capacidade de entender o seguinte: pô, mas se eu não comer essa pizza, se eu comer essa salada, que convenhamos é uma merda, mas se eu comer essa salada que é uma merda, e eu treinar, eu vou ficar com o abdômen trincado, e aí eu vou comer fulaninha, que é gata. Beleza. Você é capaz de trocar um incentivo agora, de curto prazo, para um incentivo de longo prazo. O animal é incapaz de fazer isso, ele pega um incentivo de curto prazo. É o único que existe. Aí você vai lá e ignora esse incentivo de curto prazo, de prazer de curto prazo, e pega o de prazer de longo prazo. E aí no final, quando você tiver com o teu shape em dia e você estiver pegando todo mundo, você vai falar assim, caraca, que legal. Aí o incentivo de longo prazo se torna incentivo de curto prazo. E aí
É muito difícil depois do cara conseguir um shape ele abandonar o shape dele. Né? Acontece, mas é muito complicado até por causa disso. Que aí você vai ter vários incentivos de curto prazo para continuar fazendo o que você está fazendo. Ok, ponto passado. Vamos agora dar uma olhada para a sociedade. Vamos lá. Qual sim o incentivo que a mulher tem para casar nova, por exemplo? Qual o incentivo que a mulher tem para casar nova? Por que ela iria casar nova? Qual o motivo de casar nova? Vamos ser muito sinceros. Se ela casar com um cara moderno, ela vai casar para trabalhar e dividir metade das contas. Pô, ela é nova, bonita, gata, tem acesso a muito prazer, tem acesso a gente pagar coisas para ela, levar ela para sair, viver experiências novas. Por que ela vai casar para poder dividir conta com alguém? Ponto número 1. Ah, mas se ela quiser casar com um cara à moda antiga, que vai pagar tudo para ela? Interessante, bom ponto que você levantou. Mas, vamos ser sinceros novamente, ela é uma garota nova, bonita, sei lá, de 18 anos de idade. Ela é nova, bonita, ela tem capacidade das pessoas pagarem experiências maravilhosas para ela, viver muito prazer na vida dela. Ela mora na casa dos pais e com qualquer trabalho ralé aí, ela consegue pagar pela roupa, pela maquiagem dela. E o resto, saída, curtir as paradas, cara, nego paga. Então, por que ela tomaria essa atitude? Agora, você quer ver um bom exemplo? O cara é um milionário. O cara é um milionário que vai dar pra ela uma vida de princesa, vai ser uma coisa maravilhosa, o melhor mundo que existe. Beleza. Agora faz sentido. Vocês concordam comigo que agora faz sentido? Independente se o cara vai ser um cara modernoso, que vai dividir quanto, vai pagar tudo. Se o cara é um cara normal, ela ganha muito mais não casando agora, que ela é gata e, e ela tem acesso a coisas muito fáceis. E não é só por ela ter acesso a coisas fáceis para ela ser bonita, mas porque ela tem pai para sustentar, mãe para sustentar ela. Ela não precisa se preocupar com essas coisas. E a realidade é que ela nem precisa, porque ela pode trabalhar. Não faz mais sentido ela aproveitar a vida dela de prazer. E aí, nem é essa parada que a galera tá pensando, tipo assim, a vida de prazer. Então quer dizer que ela está indo se prostituir 3 vezes por dia? Não, presta atenção. Vive uma vida normal, igual a maioria das pessoas vivem. E sei lá, final de semana sair com um namorado e ir pro motel. Ou conhecer um fulano aí, e, sei lá, fazer uma festa no barco do cara, eu não sei. Uma vida normal, cara, uma vida comum. A maioria das mulheres, se você tá vivendo a vida, você tá vendo aí, né? A maioria das mulheres, elas não estão, sei lá, fazendo sexo com um cara diferente por dia. Existe. Principalmente em faculdade, de humanas, federal. Existe. Mas o normal é a mulher namorar, fazer sexo com o namorado, dar 6 meses trocar. Existe até um incentivo biológico da monogamia em série. Quem falou isso foi o Coruja do Carvalho, ele fala isso bem pra caramba. Mas por quê, cara? Por quê? É isso que eu fico me perguntando assim, e eu pergunto pras pessoas. Por quê? Por que ela deveria tomar essa atitude? Há 40 anos atrás, quando a mulher não podia trabalhar, quando a mulher ter relações sexuais com o namorado dela, ela seria apedrejada pela sociedade, figurativamente, ou até literalmente, não sei, mas figurativamente, existia muito incentivo. Claro, eu não posso trabalhar, eu preciso de alguém para me sustentar, senão eu vou morrer de fome. Se eu fizer 18 anos e não tiver casado, meu pai vai me chutar daqui para fora, eu vou virar mendiga. Bom, tem um porquê, né? Eu tomar essa atitude. Mas hoje, por quê? Por quê? Né? É esse porquê que faz uma puta diferença. Por que você tomaria essa atitude? Não tem porquê você tomar essa atitude, ok? É a mesma coisa para os homens. Presta atenção, cara. Existe a possibilidade de você, obviamente, você vai ter que treinar, cuidar da sua aparência, proporcionar umas experiências bacanas para as mulheres, beleza. Mas ignorando a dificuldade e a complexidade disso, que é bem mais fácil para a mulher do que para o homem. Mas existe a possibilidade de você ficar até teus 30, 35 anos transando pra caramba, né?
com mulheres diferentes. E aqui vamos tirar aquela ilusão do leitado e ghost, porque a menos que você seja muito bonito, filhão, o que você vai conseguir é o que as mulheres querem. Que é o quê? Monogamia em série. Namorar com uma 6 meses, um ano, troca, arruma outra namorada e vai fazendo isso. Né? É basicamente isso que você vai conseguir. Tem a possibilidade de você fazer isso aí até os 30, 35 anos. E aí depois, se você quiser pensar em relacionamento, você pensar em relacionamento. Casar, morar junto, ter filho. Não tem lógica. Quando eu falo pro homem, ele consegue entender isso muito melhor. Quando eu aponto pra mulher, fica um pouco mais difícil do homem compreender. Mas, cara, qual é a lógica de você viver um casamento tradicional hoje? Qual a lógica que você vai fazer isso? Irmão, presta atenção. Se você é um cara malandro, você rapidinho consegue aí ganhar 3, 4 mil líquido por mês. Possível, tá? Totalmente possível. Aí com seus 23, 24 anos, você consegue bater nessa parada aí. Se você for um cara disciplinado, um cara legal, você consegue botar um shapezinho também legal e chegar aí nos teus 23, 24 anos com shape maneiro, umas roupas top e ganhando bem, né? Morando na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Qual é a lógica? Quando eu falo pra você, você vai conseguir entender. Qual é a lógica de você casar e sustentar uma mulher? Qual é a lógica de você casar com alguém e pagar todas as contas e entregar todo o teu dinheiro pra isso? Não tem. Antigamente existia um incentivo para isso. Qual era o incentivo? Veja bem. Se você não tiver 10 filhos, né? Você não vai ter ninguém para cuidar de você quando você estiver velho. Isso é um problema que existe até hoje em dia, mas as pessoas estão ignorando. Vamos falar disso em outro vídeo. Mas você não vai conseguir ninguém para poder cuidar de você. E a realidade é que se você chegasse aí com 25 e tivesse solteiro, eu já ia apontar o dedo para você e falar assim: tu é? Tá entendendo? E aí era um pouco mais complicado, porque poderia rolar de você tomar uma paulada na cabeça, ser expulso de casa e esse tipo de coisa acontecerem. Mas hoje não tem incentivo. E vocês conseguem entender isso, que não existe incentivo. Qualquer cara que é da sigla, né? Nós do Megatron, né, da Machosfera, qualquer um consegue entender que não existe por que você entrar em um relacionamento tradicional. Pelo menos nos moldes de relacionamentos tradicionais, né, do casamento tradicional. Não existe porquê. Isso daqui já foi muito discutido pelo Raccoon, muito discutido pelo o Fox na época, o atual Kodama. Foi muito discutido. Não tem lógica, não tem motivo lógico, não tem porquê. E essa mesma regra se aplica para o sexo oposto. Então, senhores, não existe porquê a mulher tomar esse tipo de atitude. E aí é o que eu falo para você. Vou ter que voltar àquela coisa, caramba, Spirit, você tá chato com a mesma coisa. Tô chato. Mas se você quer um mundo diferente, o que você tem é arrumar uma mulher, casa com ela, arruma outra galera que pensa igual você, vão pro meio de um mato, arruma um sítio no meio do nada, no meio da Amazônia. Eu tô de sacanagem, tô brincando, tá? Mas arruma um sítio no meio do nada, sem eletricidade, sem internet, sem nada, e cria sua própria cultura ali, sua própria escola, sua própria religião, cria tudo ali separado. Tá entendendo? E aí você vai ter incentivos para poder manter esse tipo de atitude. Se não, meu amigo, a coisa mais lógica que existe é você ficar na casa dos seus pais, ganhar dinheiro, botar um shape bom, comprar umas roupas e aproveitar a vida. Elas querem aproveitar, você quer aproveitar, por que não aproveitar? A única coisa mais lógica do que isso é o vocêlismo, que aí não tem como vencer, é a coisa mais lógica que existe. Eu sou obrigado a me curvar pela lógica imbatível dos caras, os caras são sinistros mesmo. Só que isso aí é pra poucos vão conseguir. Mas, cara, não existe incentivo. Não existe o porquê. Então, entende uma coisa. Isso é ponto perdido. Para de bater em cima disso. Não briga em cima por essas paradas. Tá entendendo? E vai curtir tua vida, vai curtir tua vida. Pô, cara, mas eu não quero que a mãe dos meus filhos tenha tido, sei lá, 10 namorados antes de casar comigo. E é complicado, é complicado. Aí eu já não sei o que te dizer. A única coisa que eu posso te falar é o seguinte: você consegue ter umas 10, 20 namoradas antes de ter filho. Tá entendendo? Então, ignora o que você não pode controlar, aproveita o que você tem e entende.
Não existe incentivo biológico para ter... Biológico não, perdão. Não existe incentivo cultural para você ter uma família tradicional hoje em dia. Não existe. Tá entendendo? O incentivo é totalmente ao contrário. Se você tentar ter uma família tradicional, eles vão jogar água na tua cara. Se você tentar aproveitar a vida, eles vão te dar biscoito. Aí o que você vai fazer? Você vai sair da sociedade ou você vai aproveitar as coisas como elas são? Escolha sua. Mas de qualquer maneira, esse é só o ponto para vocês entenderem que a ideia conservadora é uma ilusão. Não tem porquê. Não existe motivo lógico para isso. Né? Só existe um motivo e eu vou falar disso em outro vídeo. Mas muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Valeu e fui.